Olá, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje a gente vai aprender como criar um carrossel do zero lá no Canva de forma profissional. E se você tem interesse em mais conteúdo sobre o Canva e aprender a monetizar com a plataforma, te convido a se inscrever nesse canal e também me acompanhar no Instagram que está aqui na descrição para conteúdos diários sobre o Canva. Então vamos lá, primeiro a gente precisa entender o que é um carrossel. Vou abrir aqui o meu perfil do Instagram. O carrossel é esse estilo de postagem aqui, que existem vários slides no mesmo post, você consegue adicionar várias imagens. Então, por que é interessante esse estilo de postagem? Primeiro porque, diferente de um post estático como esse daqui, no carrossel você consegue adicionar mais conteúdos de uma forma mais dinâmica, alternando com imagens. Isso vai facilitar a leitura dos seus seguidores, diferente se fosse um texto somente na legenda. Outro ponto interessante do carrossel é que você usa essas imagens, assim como eu fiz aqui, e faz com que elas iniciem numa página e terminem na outra, para gerar essa sensação de continuidade e gerar curiosidade no seu seguidor para ele continuar arrastando para o lado. Assim como esse elemento que eu utilizei aqui, ele inicia aqui e finaliza aqui nessa nova página. Outro ponto importante é que aqui no carrossel, no Instagram, você só consegue adicionar até 10 páginas. Mais do que isso, o Instagram não aceita. Então, certo, entendemos o que é carrossel, agora a gente vai aqui para o Canva para a gente poder criar o nosso carrossel. Primeiro passo é vir criar um design em tamanho personalizado. A altura sempre vai ser a mesma. Nesse caso aqui, eu estou utilizando a altura de 1080, que é o estilo mais quadradinho. Se você quer usar o formato mais retangular, igual esse daqui, maiorzinho, seria 1350, mas aqui eu vou usar 1080 e a largura a gente vai multiplicar pela quantidade de páginas que a gente quer. Então, eu vou abrir aqui minha calculadora. Então, se a gente quer, por exemplo, 5 páginas no nosso carrossel, a gente vai colocar aqui 1080 vezes 5. E esse valor aqui a gente vai colocar aqui na largura e a gente vai ter um carrossel de 5 páginas. No caso, eu quero aqui com 3 páginas somente. Então, 1080 vezes 3, 3240, copio isso daqui e colo aqui. E criar um novo design. Vai abrir essa página aqui, vai ser uma imagem completa, né? Que o carrossel é exatamente isso, é uma imagem só. E aí a gente precisa fazer os recortes das páginas, que é como ficará lá no Instagram, como se fossem várias imagens. Então, para isso, a gente precisa fazer os recortes de 1080 em 1080. Então, aqui seria 3 vezes. Então, primeiro, a gente vai arrastar. Primeiro, antes de tudo, a gente vem aqui em arquivo e aciona essas opções de réguas e guias. Essas duas opções precisam estar ativadas. E aí vai aparecer essas réguas aqui, tanto na lateral quanto em cima. E aí a gente vai arrastar aqui, ó, nessa setinha que vai aparecer, a gente chega até aqui, vai aparecer essas setinhas, e a gente vem arrastando até chegar 1080, ali em cima. Para facilitar, eu dou um zoom e eu consigo ver um número melhor. Então, vamos voltar aqui um pouco, porque já passou, e aí chegamos no 1080. Para fazer as outras páginas e ficar mais fácil, eu vou clicar R no teclado, ele vai abrir um retângulo para mim. E aí eu vou posicionar ele aqui do tamanho que a gente selecionou de 1080, e aí eu vou pegar ele, arrastar ele para o lado, pegar aqui a minha guia novamente e arrastar ela. E aqui eu já tenho as 3 partes divididas por 1080. E aí, se a página tivesse, por exemplo, 5 slides, seriam 5 dessas divisões. Aqui somente 3. Então, a gente já tem aqui a nossa divisão. Agora, a outra divisão que eu gosto de fazer é no meio, para eu entender e deixar meus elementos centralizados para que nada fique torto. Então, eu volto com o retângulo. E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, vou dividir 1080 dividido por 2, que é 540. E aí, eu nem preciso do retângulo, na verdade. Eu venho, arrasto de novo a minha guia e venho aqui até o 540. Vou dar zoom novamente para facilitar. 540. Aqui. Aqui eu sei que ele está exatamente no meio. Vou utilizar de novo o retângulo. Clico no R, no teclado. Então, vocês percebem ó, que aqui, tanto aqui quanto aqui, tem o mesmo tamanho. E aqui, novamente, vou fazer isso. Vou arrastar para que aqui eu também tenha a divisão do meio. E aqui mais uma vez. Então, aqui agora parece que a gente tem várias páginas, mas aqui é 1, 2, 3 páginas. O que acontece é que a gente tem agora a divisão aqui no meio para que nada fique torto. Então, pronto. Agora a gente já tem as nossas divisões, agora é começar a criar o nosso carrossel. Então, eu vou criar um modelo aqui com vocês rapidinho, só para vocês terem uma ideia e também para que o vídeo não fique tão extenso. Eu pensei em criar um carrossel como se eu estivesse criando conteúdo para uma nutricionista, para o mundo fitness, enfim. Então, eu vou começar colocando uma cor no fundo. Vou usar essa cor aqui. Vou tirar a guia nesse primeiro momento e vou começar pesquisando. Eu quero fazer um post de hábitos saudáveis. Então, eu vou começar pesquisando aqui em fotos. Vou pesquisar aqui, ó. Eu já até deixei aqui, ó. Mulher jovem bebendo água. Ou então, mulher bebendo água. Vou pesquisar esse daqui. Aqui ele já me dá várias imagens.
Eu posso, inclusive, vir aqui filtrar e colocar para ele aparecer somente fotos recortadas e aplicar esse filtro, mas nesse caso eu vou escolher essa imagem aqui que já aparece para mim. E aí, como é uma imagem que está muito distante, eu vou aproximar ela, aumentar ela, vou inverter, vou aumentar ela aqui. Vou acionar de novo as guias, para eu saber. Então, eu já sei que aqui é uma página só. Então, eu quero que o quê? Lembra que eu falei que é interessante que você faça com que uma imagem inicie numa página e termine na outra. Eu vou deixar um pedaço do braço dela aqui para outra página. Mas a maior parte dela vai ficar nessa primeira página para que a minha imagem tenha destaque. Percebam que a minha imagem, ela está quase tomando todo o espaço dessa primeira imagem. O que é diferente do que eu vejo as pessoas fazendo, que é um erro que as pessoas cometem, é às vezes deixar a imagem muito pequena. Isso não traz destaque da sua imagem para o seu post. Então, imagem sempre com um tamanho interessante aqui, sempre em destaque. Aqui eu vou pôr o meu texto. Então, por exemplo, aqui. Vamos colocar aqui 3 hábitos, uma caixinha. Vou duplicar essa caixinha aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. 3 hábitos saudáveis. Vou duplicar a caixinha novamente para adotar. Um texto bem aleatório aqui, só para a gente montar o nosso carrossel. Então, aqui, ó, vou ajustando aqui minhas caixinhas de texto. Eu quero que as 3 fiquem no mesmo tamanho, mais ou menos. Então, tá aqui, ó, 3 hábitos saudáveis, mais ou menos do mesmo tamanho. Aqui eu vou mudar minha fonte. Vou usar a Monte. Tem Monte Bold, aqui a Monte. E aí eu vou ajustar o meu texto novamente. Mudando a fonte, pode mudar o tamanho das suas letras. Esse saudável, para dar mais destaque, eu vou usar o Monte Bold. O Monte tem essa família de fonte, né? Essa daqui é a Bold, para dar esse peso na minha fonte, causar um destaque nos saudáveis para chamar a atenção. E aqui nos hábitos também. Vou colocar o Bold. Mas somente aqui. Ao invés de eu colocar Bold, o que eu fiz foi colocar negrito somente nessa parte aqui. E aí, outra coisa que eu vou fazer, vou diminuir esse texto. E aí eu vou colocar uma cor para ficar na cor da paleta da roupa dela. Então, vamos supor que a cor da nossa paleta tenha esse azul. Não que você vai utilizar a cor das roupas para gerar a paleta de cores, mas sim o contrário, né? A gente vai ter uma paleta de cores e a gente vai preferir utilizar imagens que estejam dentro dessa paleta. Então, eu vou pegar uma cor parecida com esse azul. O Canva, quando você sobe algumas imagens, ele dá aqui as cores presentes nas fotos, então você consegue já ter uma ideia. Esse azul está muito claro, ele não dá contraste com o meu fundo. Fundo claro sempre com a letra precisa ser escura e o contrário a mesma coisa. Fundo escuro, letra clara. Então, eu vou pegar essa tonalidade de azul e vou melhorando ela, deixando ela um pouco mais escura, dando mais destaque para ela. Pronto, a gente já tem aqui. Agora, o que mais que a gente pode colocar aqui? Pode colocar, eu vou duplicar de novo essa caixinha de texto e colocar o arroba dessa Nutri. Então, eu vou pôr Nutri Amanda. O que eu gosto de fazer é pegar o nome da pessoa e colocar em negrito, para dar um destaque. E aí eu vou diminuir isso, porque é um detalhe, é um rodapé, não é para ter destaque. O destaque é o nosso título e a nossa imagem. E aqui embaixo poderia ser utilizado o logotipo dessa nutricionista. Então, se eu pesquisar aqui logotipo, igual já está aqui nos elementos, tem algumas opções aqui. Isso daqui não é recomendado fazer, eu só estou fazendo para ter um exemplo. Você vai usar o logotipo do seu cliente ou o seu próprio logotipo. Vou utilizar esse daqui, que está com uma carinha de esportivo, vou pôr aqui na minha cor azul, só para dar um exemplo para vocês. E aí a gente já tem o nosso texto. Percebam que eu escolhi somente um alinhamento, todo o meu texto, o meu logotipo e o meu rodapé está todo alinhado à esquerda. Se eu mudasse, por exemplo, colocasse um para cá, outro para lá, já mudaria toda a composição, já não ficaria tão harmônico, ia parecer mais amador do que profissional. Então tá, a primeira capa já está praticamente pronta. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ainda em elementos, vou vir aqui em linhas e formas e vou utilizar esse elemento aqui, ó, com as bordas arredondadas. É um retângulo com as bordas arredondadas. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui, ainda pegando um pedaço dessa nossa primeira página, vou esticar ele até chegar um pouquinho dessa terceira página e vou colocar nesse azul aqui da paleta. Vou enviar para trás, vou deixar só um pouquinho mais fechado. E aí, é aquela ideia que eu falei. Mais uma vez aqui vai ter uma sinalização, como se fosse uma sinalização, porque o nosso cérebro ele é curioso. Então, esses comandos que os nossos cérebros percebem, eles nos fazem tomar uma ação. Então, a pessoa vai ver esse pontinho e vai querer arrastar para ver qual que é a próxima página. E aqui vai ser a nossa segunda página, que é a segunda página já do texto. Vou aumentar um pouquinho aqui. E aí, a gente está falando de 3 hábitos saudáveis. Então, o primeiro hábito, qual que poderia ser? Vou pegar essa caixinha de texto, passar para cá, vou mudar para a cor mais clara e vou pôr aqui o primeiro hábito. Beba
mais água. Vou colocar o alinhamento todo para a esquerda e diminuir o espaçamento entre as linhas, para que fique mais interessante. E aí eu vou centralizar aqui. Eu já sei onde que é o meio da minha página, centralizei. E aí vou pegar a fonte menos pesada, né, essa monte, para o corpo do texto. Vou copiar um texto aqui que eu já deixei aqui, um texto aleatório, não tem nada a ver com o tema, somente para a gente ter uma ideia. E vou colar ele aqui. Vou arrumar agora a minha caixinha de texto. Diminuir e vou alinhar toda à esquerda. Textos longos, eu sempre indico que você faça um alinhamento à esquerda, porque a gente sempre inicia, o nosso olhar sempre inicia a ler daqui, ó, da direita para a esquerda. Isso traz um conforto para a leitura, vai dar mais vontade de ler o seu texto. Então, vou arrumar aqui meu texto, centralizar ele aqui e talvez colocar aqui também à esquerda. Então, aqui já temos o corpo do texto e o primeiro. Vou tirar a guia aqui para a gente conseguir ver. Vou bloquear esse daqui, para que eu consiga movimentar os meus elementos. E aí eu vou copiar posso até agrupar, vou copiar isso daqui, duplicar, né? E vou trazer para cá. E aí o que eu vou fazer? Aqui em cima eu clico, mudo para minha cor e aqui embaixo eu posso pôr a cor preta. E aí aqui a gente já tem os 2 slides de conteúdo do nosso texto. O que eu gosto de fazer nos textos do carrossel para ficar mais dinâmico? Eu vou escolhendo palavras-chave, palavras que eu quero que tenha destaque, chama atenção, e vou colocando negrito. Ó, perceba como já traz uma dinâmica melhor para o nosso texto. Então, aqui sentimentos, estou fazendo aqui de forma aleatória, mas você leia o texto do seu cliente e vai procurando palavras que você acredita que ele possa dar destaque. Agora o nosso texto já está pronto, o que a gente vai fazer? Vai incluir elementos para ilustrar ainda mais essa imagem. Aqui, em vez de beba água, eu vou colocar aqui coma verduras. Coma verduras. Bem aleatório, como eu falei. Vou diminuir um pouquinho. Subir um pouquinho. Então, a gente pode colocar aqui, vou escrever aqui água, pegar esse copinho aqui mesmo e colocar aqui no meio. Tá vendo? A gente já ilustrou, o primeiro slide fala sobre água, ele começa no primeiro, termina no outro, mas já traz esse dinamismo, já ilustra a nossa arte. Outra coisa que a gente pode fazer, então, verduras, vamos pesquisar aqui por verduras. Tomate, poderia ser frutas também, vamos trocar aqui para frutas, como é frutas. E aqui a gente pesquisa por laranja. A gente pode usar, ó, esses daqui, vou pôr aqui, trazer à frente, para eu conseguir movimentar. E aí a gente fazendo alguns efeitos aqui, ó, tanto aqui quanto aqui embaixo, a gente ilustrando isso. É uma cor que combina muito bem com azul e laranja. E aí, nesse caso aqui, você precisa que o carrossel tenha mais de 3 páginas. E aí é só você ir duplicando a sua página e ir criando. Aí, no caso aqui, como que eu faço? Vamos apagar aqui, né? Contando que você vai refazer, vai criar os demais slides. Como que eu faço com essa laranjinha aqui, que ficou aqui em cima, e eu quero que ela dê continuidade na outra página? A gente vai pegar ela, dar Ctrl+C, Ctrl+V, a gente vai cortar ela até o final da página, até aparecer essa linha aqui, ó, vermelhinha. Apareceu ela, segura até aí. No teclado você vai apertar Alt e vai arrastar. Arrastar, ele vai bloquear, não vai deixar nem que suba nem desça essa imagem, vai ficar exatamente na mesma posição. Você vai arrastar aqui para o outro canto. E aí, quando você cortar o seu carrossel, ele vai ficar exatamente aqui dando continuidade, dando esse mesmo efeito. Eu acho mais simples assim, mas é uma saída para nesses casos, quando a gente precisa trocar de páginas. Eu gosto de fazer em poucas páginas, porque eu consigo ter mais proximidade da minha arte, eu consigo trabalhar nela melhor, e aí depois eu vou duplicando, usando esse esquema que eu acabei de mostrar. E aí aqui a gente já tem praticamente uma arte pronta, mas aí você pode ir acrescentando novos elementos. Então talvez aumentar um pouquinho aqui, estou um pouco incomodada. Outra coisa que a gente pode fazer é editar essa imagem, deixar ela um pouco mais harmônica com o restante. Vocês podem perceber que ela está um tanto opaca, então, por exemplo, aumentar a saturação dela. Você pode mexer aqui na Matisse para deixar ela com um tom mais quente. Essa laranjinha aqui, o que a gente poderia fazer? Aqui mesmo, na edição de imagem, vir em desfoque e desfocar ela para trazer essa sensação de proximidade, né? De que ela tá mais longe, né? Vou voltar aqui. É uma opção também. Outra coisa, deixa eu voltar aqui, que eu achei que ela tá muito vermelha. Outra coisa que você pode fazer, então, por exemplo, aqui no caso do logotipo. Vamos supor que esse aqui é o logotipo dela. Vou esticar ele aqui, vou colocar ele aqui na cor clara. E aí eu vou vir aqui na transparência e vou diminuir a transparência dele, para fazendo um efeito aqui, criando alguns elementos aqui para compor a minha arte. Então, isso serve primeiro para você fincar melhor a sua marca, né? A sua identidade visual, e você pode brincar com esses elementos. Então, por exemplo, aqui a gente usa
pode usar o azul, ou então somente aqui para dar essa brincada. Se a gente quisesse fazer com outra identidade isso, vou duplicar aqui e colocar uma outra cor aqui. Vamos colocar essa cor aqui, rosinha. E aí, por exemplo, se a gente quisesse mudar, então vamos pôr aqui leite, só alguns elementos mais aleatórios. Eu tinha usado uma garrafinha de leite, olha essa daqui tá bonitinha. Ó, um elemento bonitinho para você pôr aqui. Aqui você poderia tentar uma moça que tivesse com a roupa mais parecida com essa paleta nova, né, no caso, com esse rosinho ao invés do azul, apesar desse não estar tão gritante. Então, por exemplo, essa daqui, ó, que já apareceu aqui, ó. Essa daqui tá uma cor interessante, vai ornar melhor, né? A gente pode subir um pouquinho desse texto para fizer mais sentido. E aí, ó, a gente já criou outro post com outra paleta. Aliás, o mesmo post, mas com outra paleta. Vou trocar aqui o nominho. Outra coisa que a gente pode fazer, ele não tá deixando eu selecionar só o Amanda. Vou esticar aqui. É trocar a cor aqui do Amanda. Às vezes ele dá esses bugs, consegui. Pelo rosinha da nossa paleta. Então tá aí, essa é uma forma de você criar o seu carrossel e aí vai da sua criatividade. Agora o que a gente vai fazer para cortar esse carrossel? Vou colocar aqui o título, carrossel aula. Vou baixar esse daqui, o primeiro. Baixei ele, enquanto isso a gente vai abrir o nosso site. O site é esse daqui, ó, que eu vou deixar aqui na descrição. É esse site aqui. E aí aqui é muito simples, baixou nossa imagem, já foi concluída aqui. Aqui você vai selecionar essa imagem que você acabou de baixar. Cliquei aqui, vou baixar, ele já aparece aqui pra mim. Se não aparecer pra você, é só você colocar em mostrar os arquivos, aí você procura lá na pasta de downloads do seu computador. O meu já tá aqui, vou clicar nele. E aí aqui a gente vai configurar aqui, bem simples, ó. A gente vai fazer o recorte na horizontal. Aqui a gente vai colocar a quantidade de páginas que a gente quer aquele recorte. Então, se o seu carrossel tem 5 páginas, você vai pôr 5. Se tiver 7, 7. O meu aqui tem 3. Então, vou pôr 3 e colocar aqui para que ele salve em PNG, que tem mais qualidade. E aí, eu só vou pedir para ele cortar. E aí aqui, você tem a opção de baixar essas páginas individualmente ou então fazer o download de todas elas juntas aqui no arquivo zipado. Então, eu vou baixar elas aqui individualmente para a gente já ter acesso a elas. Para a gente ver como ficou o resultado delas já recortadas. Aqui, ó. Aqui nós já temos nossas imagens recortadas. Vou abrir a seguinte. Mais uma. E aí percebam, né? Nossos elementos. Aqui o texto não ficou torto porque a gente centralizou. Então, basicamente, é isso. Temos o nosso carrossel pronto. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês recriem aí também. Se recriarem, se postarem no Instagram, é só me marcar porque eu também quero ver, tá bom? É isso. Muito obrigada. Até a próxima aula.